Olá, meus queridos, que bom mais uma vez aí, nós podemos estar juntos. Esse nosso propósito, 21 dias aí, acelerando o sobrenatural e grandes coisas o Senhor tem feito, né? Temos visto aí a mão de Deus e eu penso, né? Só de poder ouvir a palavra de Deus, ter discernimento, aprender mesmo, já somos muito privilegiados. Você é um privilegiado, eu sou um privilegiado, nós somos privilegiados. O Senhor tem nos dado grandes coisas, querido, você pode ter certeza. E eu tenho certeza que se Deus tem nos dado, é porque Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida e através da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Se querermos, querido, faremos grandes coisas. Em Deus faremos proezas, aleluias. Glórias a Deus. Amém? Então hoje nós vamos estar falando aí a vida no reino, né? Falar sobre o julgamento, não julgueis, né? Mas antes de nós começar, vamos fazer uma oração, como sempre aí, consagrando esse tempo ao Senhor. Amém. Baixe sua cabeça aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, exaltamos e engrandecemos o teu nome. Dizemos que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. A tua fidelidade, Paizinho, é conosco. O Senhor não muda, Pai. Obrigado mesmo por tão grande privilégio de podermos crescer no entendimento e na compreensão de quem Tu és. Abençoa esse tempo, abençoa essa palavra que vai ser ministrada. Abre o nosso coração, abre o coração de cada pessoa que está aí ouvindo essa palavra, Pai, para que essa palavra não fique somente no seu intelecto, mas desça para o coração e produza vida. Pai, enche esse lar, enche essa casa que está ouvindo agora essa palavra, Pai, que vai ouvir essa palavra, transborda mesmo com a presença do teu doce Espírito Santo, Paizinho. Vem falar conosco, nos ministrar, nos alinhar segundo os teus propósitos e segundo a tua vontade. Pai, abençoa-nos nesse tempo, sê presente, Senhor, unge essas palavras, Pai, né, que sejam encharcadas com o teu óleo, Paizinho, né, a unção do teu Espírito, em nome de Jesus. Te agradecemos desde já, porque somos muito privilegiados, Pai. Grande é o Senhor, digno de receber a honra, a glória, o louvor e a majestade. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, queridos? Então, como eu falei, a vida no reino. Hoje nós vamos falar sobre a questão do julgamento, né? Não julgueis. Nós vamos ler, presta atenção, Mateus 7, de 1 a 6 e também o versículo 12. Amém? Olha só. Fala assim, ó. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Assim, agora o versículo 12, ó. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Então, o versículo 12 ali é a regra áurea, não é verdade? Fazer para os outros o que a gente gostaria que fizesse para nós mesmos. Amém? Então, queridos, eu quero começar aqui falando, né? Primeira coisa que eu quero estar falando aqui começa ali, o primeiro, não julgueis para que não sejais julgados, não é verdade? E antes de falar sobre o julgamento, querido, eu quero começar a falar sobre o que não é o julgamento, tá entendendo? Porque tem muitas pessoas que interpretam isso aqui de maneira errada,
Simplesmente, não, eu não vou falar nada, porque senão eu vou estar julgando. Ah, né, isso também não está errado, não está certo, não é verdade? Muitas pessoas pensam que jamais podemos emitir opiniões sobre alguma coisa, ou que toda exortação é um tipo de julgamento, e está enganada. Né? Isso é um equívoco, querido. Precisamos diferenciar nosso discernimento e a nossa avaliação do julgamento a respeito do qual o Senhor está falando, não é verdade? Então, olha só, vamos para nós estar entendendo. Então, letra A. Discernimento não é, né, o discernimento espiritual não é julgamento. Embora o Senhor não tenha vindo para julgar, sabemos que ele chamou os fariseus de hipócritas, não é verdade? Se ele não veio para julgar, como poderia fazer isso? Olha só, isso está lá, né? Esse contexto está lá em Mateus 23, de 1 a 13, onde ele chama os fariseus de hipócritas. Né? Em suas epístolas, Paulo também, querido, chama os coríntios de carnais e crianças espirituais. Contudo, querido, sabemos que tanto Jesus quanto Paulo não estão julgando, apenas demonstrando discernimento e percepção espiritual. Nós temos que começar a aprender a ver isso, tá entendendo? O que é julgamento e tal. E hoje, com essa ministração, querido, eu creio, tenho certeza que o Espírito Santo vai estar trazendo clareza aos nossos corações para a gente entender, a discernir o que é e o que não é o julgamento, né? O Senhor Jesus, querido, disse para não julgarmos, mas precisamos compreender que isso não significa que não podemos emitir uma opinião. Olha só, emitir uma opinião ou fazer uma exortação em certas circunstâncias, querido. Certa ocasião, olha só o que Paulo fez. Ele fala a respeito de Demas e de Alexandre o Latueiro como homens mundanos. Isso você vai ver lá em 2 Timóteo 1,15 e 2 Timóteo também no capítulo 4, nos versículos 10 e no versículo 15. E ele igualmente exortou a não julgar. Olha só, 1 Coríntios 4,5 diz assim, ó, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. E olha só o que fala 1 Coríntios 2,15. Eu vou falar ela na versão Almeida, Revista e Atualizada. Fala assim: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Em João 7,24, querido, Jesus coloca o padrão de julgamento. Olha só, não devemos julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. O Senhor até espera que julguemos, mas de forma correta. Olha só o que fala João 7,24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Olha só, por um lado, a Bíblia diz que não devemos julgar, mas por outro, diz que o homem espiritual julga todas as coisas, mas por ninguém é julgado. Apesar de parecer, querido, a Bíblia não está em contradição. Precisamos compreender qual é a maneira correta de abordarmos cada situação. E eu vou te ensinar uma coisa, querido. A Bíblia não se contradiz jamais, mas nós temos que aprender a responder a Bíblia com a própria Bíblia. Tu tá entendendo? Ela mesmo se explica, não é verdade? E olha só. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, né, olha só, aprender aqui, a letra B, avaliar pessoas e situações de acordo com a palavra não é julgamento. Você está entendendo? Olha só, avaliar pessoas e situações de acordo com a palavra não é julgamento. O discernimento não é algo sempre interior, querido. Às vezes temos que dizer o que vemos. Olha só, Paulo resistiu a Pedro face a face. Isso você vai ler lá em Gálatas 2, dos versículos 11 ao 21. E Jesus fez o mesmo quando nos advertiu a não dar pérolas a porcos e coisas santas aos cães. Como saber quem é porco e cão se não fizermos uma avaliação, querido?
Olha só, se não possuímos discernimento espiritual, não temos como saber quem são os porcos. Tá entendendo? Olha só, um pai, querido, está apenas tendo discernimento quando percebe a infantilidade do filho que briga com o outro por causa de um lugar no banco do carro. Jesus, quando chamou os fariseus de hipócritas, estava tendo um discernimento espiritual da religiosidade exterior daqueles homens. Paulo, querido, podia avaliar os crentes coríntios porque sabia que eles ficavam bêbados na ceia, eram facciosos e vaidosos a respeito de dons. Não podemos corrigir erros se não houver percepção e discernimento. Está entendendo? Olha só. Mas as pessoas dizem que não temos o direito de julgá-las. Vai lá falar alguém, chamar atenção, exortar alguém. Às vezes você não tem o direito de me julgar, não é verdade? Fique imaginando, pensa bem. Um fariseu, não é verdade? Dizendo a Jesus, né, que ele não poderia julgar ele. Né, quando estava lá dizendo, vocês são um bando de sepulcro caiado, né? O que é o sepulcro caiado? A palavra de Deus diz que era o lugar que só tinha podridão dentro, não é verdade? Olha só. Mas é claro que Jesus podia, querido. Isso não é julgamento. É apenas a constatação de um fato. Você está entendendo? Olha só. Não tem, as coisas é inevitável. Senão você vai olhar para as situações, teu irmão está lá errando, está fazendo coisa errada e ninguém vai exortar ele. Porque, não, eu estou julgando, daí dá de ombro. É pior ainda, gente. Olha só. Quando acontece isso, nós devemos exortar o irmão, sim. Por outro lado, querido, também a gente precisa ser cuidadoso quando alguém nos procura para falar do problema de outros. Tá entendendo? Se alguém nos consulta a respeito de outra pessoa, temos de avaliar os seguintes pontos. Olha só, presta atenção. Primeiro ponto, olha só. Há alguma ligação entre as pessoas? Às vezes o Joãozinho está falando do Pedrinho, os dois não tem nada a ver, é simplesmente fofoca aquilo que ele está fazendo, não vai ajudar em nada, não vai falar, não conhece, não tem nem ligação nenhuma aquela pessoa, o que está falando alguma coisa, não é verdade? Outra, querido, a consulta, será que não é apenas para fazer fofoca? Temos que cuidar com isso. Há alguma razão específica e plausível, tá entendendo? Para ser comentado em relação àquela outra pessoa. Se as respostas a essas perguntas forem satisfatórias, querido, nós até podemos falar sobre o assunto com ela. Contudo, nunca devemos compartilhar problemas com quem não pode ajudar, querido. Tá entendendo? Porque se a gente compartilhar, isso não passa de fofoca. E Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Sabe o que é a fofoca? Semear contenda entre os irmãos, querido. Isso é a fofoca. Mas agora, se a pessoa em questão é um amigo, né, um filho, um parente que está fazendo algo errado e queremos um conselho para poder ajudá-lo, então isso não é julgamento. É apenas uma avaliação para ajudar o outro. Não é verdade? Letra C, querido. Julgar é atuar como juiz. Preste atenção. Em primeiro lugar, querido, julgar é atuar como juiz. Nós não podemos atuar como juiz, pois fomos chamados para exercer misericórdia. Esse é o nosso chamado, exercer misericórdia, querido. Um juiz não pode exercer misericórdia. Por quê? Porque ele apenas vai fazer cumprir a letra da lei, trazendo justiça. Nós, porém, querido, fomos chamados para exercer misericórdia e não podemos ser juízes e exercer misericórdia ao mesmo tempo, tá entendendo? Não tem como nós sermos juiz e exercer a misericórdia. Temos fome e sede de justiça, sim, mas o nosso juiz é o Senhor, não nós mesmos. E a palavra de Deus diz que nós precisamos não ser juiz. A palavra de Deus diz que nós temos que ser misericordiosos, querido. Essa é uma questão muito séria, porque a Bíblia diz, querido, preste atenção, olha só como isso é sério, que com a medida que medirmos, nós seremos medidos. Esse é o princípio da semeadura e da colheita, querido. Tudo que nós plantarmos, colheremos. Se julgarmos a pessoa com braço de ferro, naquele dia também seremos julgados com braço de ferro. Mas se escolhermos exercer misericórdia, o que é a misericórdia? Lembra que há uns dias atrás eu falei sobre o que é a misericórdia e o que é graça?
A misericórdia, querido, é quando a pessoa ela não recebe o que merecia. E graça é quando a pessoa recebe o que não merecia. Tá entendendo? A misericórdia é isso. A pessoa não está recebendo, não recebe aquilo que ela merecia. É não dar ao outro o que ela merecia. Então Deus nos julgará com misericórdia. Não podemos agir como juízes, querido, né, que podem, porque juízes não podem exercer misericórdia. Letra D. Julgar é ser crítico. Muitas ações são muito próximas do pecado. Quer ver um exemplo? A ira, não é verdade? Até podemos nos irar, não é verdade? A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pecai. Mas só que, querido, a ira está muito próxima de se tornar pecado. Assim é o discernimento, pois ele pode virar crítica e julgamento. Temos que cuidar. Olha só o que fala Romanos 14, versículos 13 e 14. Fala assim, ó: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Amém? Olha só. Há apenas, agora Tiago 4,12 diz assim, ó: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Tá entendendo? Olha só, nós não devemos ser juízes, querido, mas sim exercer misericórdia. Letra E, querido. Com a medida que medirmos, seremos medido. No segundo versículo do capítulo de Mateus 7, querido, Jesus mostra o princípio da semeadura e da colheita. Existem leis de semeadura e para isso não há acepção de pessoas. É para todos, querido. Primeira coisa, sempre, eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Isso aqui traz muito entendimento e clareza. Tá entendendo? Olha só. Sempre colhemos a mesma espécie que semeamos. Se plantarmos julgamento e crítica, é isso que nós vamos colher, querido. Não tem. Mas se plantarmos amor e misericórdia, alcançaremos misericórdia. Tá entendendo? O que planta, colhe. Não tem, é inevitável. Sempre colhemos mais do que semeamos. Você planta uma semente, colhe uma espiga, não é verdade? Quantas sementes vêm aí? Sempre vai vir mais, a colheita sempre vai vir maior. Se resolvermos ser severos com os outros, querido, receberemos severidade ainda maior. Sempre pensamos nas leis da semeadura quando falamos de dinheiro, mas a palavra do Senhor era para todos os tipos de palavras que proferimos e atitudes que tomamos. Palavras são sementes, queridos. Assim, palavras de julgamento e condenação são semeadas quando proferidas. Palavras e atitudes repetidas são como sementes regadas. Quando germinarem, trarão resultado muito maior do que foi semeado. Temos que entender isso. A palavra do Senhor diz que se plantarmos ventos, colheremos tempestades. Isso está lá em Oséias 8:7, querido. E outra coisa que a gente tem que entender é que, geralmente, querido, nunca colhemos no mesmo momento em que plantamos. Existe a época do plantio, tá entendendo? Da maturação ali, que é planta, né? Ela germina, cresce, tá entendendo? Então a gente nunca colhe exatamente quando planta, não é verdade? E sempre existe um tempo de espera. E esse é o problema de muitos, simplesmente se esquecem de toda a semeadura que fizeram. E quando chega a colheita, se vitimizam. Ai, mas eu sou tão bonzinho. Ai, eu não fiz nada para merecer isso. Só que lá atrás ela já plantou isso e está colhendo exatamente o que plantou. A lei da semeadura e da colheita é muito séria, querido. Você pode ter certeza disso. Mas pela graça de Deus, preste atenção nisso também. Podemos arrancar uma semente que já foi semeada antes de germinar. Meu Deus, como isso? Através do arrependimento, querido, da confissão.
quando a gente faz isso, nós arrancamos aquela semente. Pode ter certeza. Podemos fazer isso, né? É arrependimento. Não tem outro jeito. Arrependimento, confissão dos pecados, né? Sabemos que Deus é um Deus justo, querido. No futuro, no trono de julgamento, ele nos julgará segundo a justiça. Entretanto, querido, apesar de haver justiça no trono de julgamento, também haverá misericórdia. Amém? Olha só, se mostrarmos misericórdia para com os outros, o Senhor será misericordioso para conosco. Se formos implacáveis para com os outros, tão justos e intransigentes com as falhas e fraquezas dos outros, o Senhor tratará conosco apenas com justiça naquele dia. Querido, eu vou te falar uma coisa. A gente tem que cuidar muito com isso aqui. Porque quando a gente é implacável com os outros, o primeiro sinal que tem que apontar com a gente, será que eu estou me enxergando? Não é verdade? Eu sou intransigente, sou, né, aquela pessoa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que a gente seja essas pessoas conosco mesmo, sabe? Eu não aceito pecado na minha vida. Né? Eu quero ir para o Senhor, eu quero crescer, eu quero romper, eu quero viver em santidade, mas eu sou misericordioso com o próximo. Estendo a mão para ajudá-lo a sair dessa, mudar e começar a experimentar dessa vida plena e abundante. Outra coisa, querido, quando nós somos implacáveis com os outros, né, por não nós mesmos não nos enxergarmos, o que que acontece? O orgulho entra em nós. Querido, todos nós, todos, sem exceção, carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Se não for isso, a palavra de Deus mesmo, se não for as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Lembre-se disso. Amém? Olha só. Em Lucas 6,37, querido, a gente lê que se não julgarmos, não seremos julgados. Se não condenarmos, não seremos condenados. Se perdoarmos, seremos perdoados, querido. Alguns cristãos são mesquinhos demais ao criticarem os outros. Apontam para cada erro cometido. Contudo, querido, no futuro, Deus tratará com eles da mesma maneira com que tratam os outros, querido. Isso é muito sério. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me esforço para ter misericórdia de todos, querido. Todos. Porque eu quero ser tratado com misericórdia. Sabe por quê? Porque eu sei que eu sou. Se não é a graça de Deus, se não é o Espírito de Deus vivendo em mim, se eu não ir para o Senhor todos os dias, querido, ai de mim. Vai começar a reverberar, a sair a carnalidade novamente, tá entendendo? Por isso que eu vou para o Senhor, por isso que eu decido ir para Jesus, por isso que eu entendi que sem Jesus nada eu posso fazer, querido, pode ter certeza. Portanto, a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo, querido. Está lá em Tiago 2,13. Há algo sobre o que o juízo não pode triunfar. Olha só. O juízo não pode triunfar sobre a misericórdia, querido. O fato de uma pessoa mostrar misericórdia para com os outros por toda a sua vida, né? Não estamos livres de erros. Contudo, se mostrarmos a misericórdia para com os outros hoje, Deus nos tratará da mesma maneira. Lembre, misericórdia, mão estendida. Assim como Deus estendeu a mão para nós, devemos estender a mão para as pessoas. Quando chegar o tempo do julgamento, haverá alguns contra os quais nem mesmo o Senhor, querido, do juízo, será capaz de levantar coisa alguma. Preste atenção. Ah, mas como assim? Isso não significa que o homem possa propositadamente, querido, alterar o mandamento de Deus. Significa apenas que se formos misericordiosos com os outros, querido, enquanto vivemos na terra, olha só, Deus será misericordioso conosco. Nossa misericórdia hoje triunfará sobre o nosso juízo amanhã. Olha só, a forma como tratamos os outros será a mesma forma como o Senhor nos tratará. Esta graça é justa. Nossa maneira de tratar os outros molda um vaso, querido. Preste atenção, com o qual Deus medirá o julgamento para nós. Olha só, Tiago 2,13 diz assim, ó: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso.
A misericórdia triunfa sobre o juízo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqueles que não usam de misericórdia para com os outros serão julgados sem misericórdia. Mas para aqueles que usam, ela triunfará sobre o juízo. Nossa misericórdia excederá o juízo. Isso é maravilhoso demais. Glórias a Deus por isso, querido. Olha só. E, querido, por que julgamos? O crítico é sempre um hipócrita, querido, disse Jesus. Ele teve uma trave em seu próprio olho, mas quer tirar o cisco do olho do outro. Talvez o cisco que ele vê no outro seja a sobra da trave do seu próprio olho, querido. Olha só. Esse comportamento é chamado na psicologia de mecanismo de proteção. Preste atenção. Tendemos a ver no outro aquilo que já existe em nós mesmos, mas não admitimos, está entendendo? Então a gente está vendo no outro, mas na verdade está em nós mesmos, não é verdade? Mas só que a gente não admite que está em nós, mas a gente vê no outro. Vemos no outro porque já temos em nós. Portanto, quem somos determina como vemos os outros e a vida e determina o que fazemos, querido. Por isso, quando julgamos a outra pessoa, estamos apenas condenando a nós mesmos, querido. Por nosso julgamento apenas revela o que somos. Quando julgamos os outros, na verdade, o que está aparecendo somos nós mesmos. A base da projeção é o desejo de nivelar por baixo, querido. É preciso sujar o outro para ficarmos todos iguais. Ah, não, mas eu não sou igual àquele lá, eu não sou. Ou senão a gente vai lá, olha lá, ele faz igual, pior do que eu, não é verdade? Então a gente nivela por baixo. Por ter tantos pecados, queremos que os outros também tenham. Esse é o julgamento do diabo, querido. É carnal e maligno. Deus não aceita esse tipo de atitude e é isso que Jesus está condenando. É esse tipo de julgamento. Mas a projeção não é a única causa do julgamento. Existem muitas outras que levam uma pessoa a se tornar crítica e até ferina, brava, não é verdade? A mais comum delas é o orgulho, querido. A atitude de se achar sempre melhor que os outros. Quando somos cheios de justiça própria, nos tornamos duros e implacáveis com o outro, querido. É aquela pessoa que ela não escuta mais ninguém, ela já se acha autossuficiente, ela já acha que é conhecedora de tudo, ela conhece tudo, não ouve mais nada em ninguém, né? Seu orgulho, querido. Outra causa, querido, do julgamento também, sabe o que que é? A inveja. O invejoso sempre denigre e diminui o outro. Quando nos falta o autoconhecimento, quando não percebemos nosso próprio pecado, nos tornamos cheios de julgamento. Sempre digo que aquele que possui um espelho da verdade, querido, na sua casa, é sempre misericordioso e tolerante, porque se enxerga. Nós precisamos se enxergar, querido. Nós precisamos ver que sem Jesus nós não somos nada. Querido, não são os nossos atos de justiça. A nossa justiça própria para Deus são um contrato de imundícia. Não é nada, querido. Você pode ter certeza. Sem Jesus, não somos nada. Você pode ter certeza. Olha só, mais uma forma muito frequente de julgamento no meio dos crentes é o que chamamos de teologia torta. Preste atenção. Pensamos do tipo do amigos de Jó, não é verdade? Nos levam às críticas injustas, com dizer que só quem é pecador pode sofrer tanto assim, né? Alguém está passando algum problema, alguma coisa. Não, deve estar em pecado. É porque não fez isso, é porque está fazendo aquilo tudo errado, não é verdade? Ou ainda como a opinião dos bárbaros lá sobre Paulo, que está lá no livro de Atos. Olha só, Atos 28:4 diz assim, ó: quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Olha só, já estavam julgando, né? É triste, querido, que muitas pessoas sejam julgadas como pecadores porque estão passando por lutas, suas aflições, as suas dificuldades, não é verdade? Em muitos meios evangélicos, se alguém fica desempregado, logo é julgado como um infiel que não dá o dízimo.
Esse é o julgamento maligno e cruel que o Senhor condena. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Estenda a mão, seja misericordioso, para de julgar o teu irmão. Tá entendendo? É isso que nós precisamos fazer. De novo, não estou dizendo de algo que já está acontecendo. Tem coisa, querido, que quem vai julgar é o Senhor, não cabe a nós. Nós não somos juízes. É isso. Sabe o que nós devemos fazer? Se eu acho que meu irmão está passando alguma coisa porque ele não é dizimista, não é verdade? Ore. Ore ao Senhor, entregue a vida dele, Senhor. Toca o coração dessa pessoa. Não é verdade? Ou até, claro, se você é mais achegado nele, pergunte. Né? Ah, poxa, querido, né? Como é que tu és na questão das finanças? Você é fiel com Deus, tal, não é verdade? E se ele não é, ensina ele, ajude ele a ser fiel, querido. É isso que é estender a mão, ser misericordioso. Amém? Olha só, em João 7,24, querido, Jesus esclarece a ordem de não julgar, mostrando que não devemos fazê-lo segundo a aparência, mas podemos julgar segundo a reta justiça. Amém? Por fim, querido, a principal de todas as causas que nós julgamos, sabe qual é? A falta de amor, querido. Quem ama procura enxergar e exercer o melhor para cada um, querido. Certamente, jamais falamos mal de alguém por quem estamos orando. Olha só, 1 Pedro 4,8 diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, querido. Olha só. 2. Não deis pérolas aos porcos, está no versículo 6. Ah, quem são os porcos e os cães, querido? Na palavra de Deus, cães e porcos são animais imundos, e nesse texto, querido, simbolizam aquelas pessoas mencionadas na segunda epístola de Pedro. Elas conhecem o evangelho, mas não são salvas. Olha só, 2 Pedro 2, 21 e 22 fala assim, ó: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse texto aqui deixa muito claro. Hoje, todos nós, principalmente aí o Ocidente, nós somos indesculpáveis, porque todos temos conhecido o caminho da verdade. Todos temos conhecido o caminho da verdade. Quantas pessoas têm ouvido sermões, quantas palavras, a internet está cheia de palavra, tem palavra, e as pessoas têm ouvido, mas têm virado as costas para Deus, querido. Não aceitam, não é verdade? E essas são aquelas consideradas aos porcos e cães que Jesus está falando. Cães, querido, apontam para aqueles que conhecem a doutrina, mas não possuem a realidade. Olha só o que fala Filipenses 3:2. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Está lá Filipenses 3:2. Outra, querido, Apocalipse 22:15 fala assim, ó: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira, querido. Olha só. B. O que são as pérolas? As pérolas, queridos, são as nossas experiências espirituais e apontam para o que Deus tem feito em nossa vida. Antes de compartilhar o evangelho com alguém, precisamos ver se a pessoa está apta para avaliar o valor da pérola que estamos lhe dando, querido. A pessoa tem que entender, né? Será que ela entende mesmo a preciosidade que é Jesus? Nós temos que levar as pessoas a entenderem isso. Por outro lado, querido, de acordo com o contexto, as pérolas também são críticas apropriadas que fazemos visando o bem. Tais exortações são apenas para irmãos e não para porcos e cães, querido. Pois por não entenderem nossa intenção, estes podem até se voltar contra nós e nos lacerarem. Algumas vezes, alguém enviado por Deus se aproxima para falar de algo que está errado em sua vida e eles entendem
como ofensa. Assim, em vez de ouvirem e avaliarem, revidam e agridem, querido. Eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe? Eu tenho falado muito aqui da gente mostrar quais são os frutos de uma pessoa que nasceu de novo, não é verdade? Esse é um fruto. Fruto daquela pessoa que ouve a exortação, vai ponderar, vai escutar, vai colocar diante de Deus, mas não revida. Amém? Jesus foi criticado, foi falado mal dele, mas Jesus não revidou a ninguém. Você pode ter certeza. E a nossa conduta, o nosso padrão de conduta hoje é quem? É Cristo. A ilustração é óbvia, querido. Não devemos compartilhar coisas espirituais com quem não tem condição de apreciar o valor. Desculpa. Não devemos contar experiências íntimas para pessoas incrédulas, não devemos chorar para o ímpio, nem dar o que é santo para impuros e profanos, querido. Você está entendendo? Querido, lugar de abrir coração é com os irmãos, aqueles que têm o Espírito Santo que vão poder te ajudar, não é verdade? E se aquele que não aceita a exortação e tal, não fala mais, para, entrega ele na mão do Senhor. Amém, queridos? Deus te abençoe, fique em paz. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, exaltamos e engrandecemos o teu nome. Pai, toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Nos abençoe, nos ajuda a termos discernimento espiritual, entendermos o que é julgamento e o que não é julgamento. Pai, arranca de nós todo julgamento, que a gente exerça, sim, sempre misericórdia, estendendo sempre a mão para ajudar o nosso próximo. Pai, vem com teu amor sobre nós. Tua palavra diz que o amor cobre uma multidão de pecados, Pai. Vem com teu amor sobre nós, Pai. E que através das nossas vidas transborde o teu amor por todos, Pai. Porque o teu desejo é que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas. Nos ajuda a ser esse canal de bênção para a vida das demais pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe.